Oi pessoal, aqui é a Alana do Bel Literatura e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre algumas das últimas leituras que eu fiz, alguns romances que foram lidos, tem lançamentos, tem livros que foram releituras, na verdade são três leituras que eu quero conversar com vocês, dois lançamentos aí dos últimos meses e uma releitura. E aí eu pensei em trazer tudo nesse vídeo porque já faz um tempo que eu li e aí eu não gravei resenha logo em seguida, e eu não guardo assim tantas informações. Então, mais um vídeo para comentar com vocês sobre essas leituras e indicar, porque são três leituras incríveis que eu queria não deixar passar aqui, né? Trazer aqui para o canal para vocês conhecerem esses livros. Tem dois que, um na verdade, que é bem famoso, então eu acredito que várias pessoas já estão ligadinhos nesse lançamento, que é o livro da Ali Hazelwood, claro. Mas tem também a minha Nora Roberts, que eu sou apaixonada, então quero comentar aqui com vocês sobre isso. Sem mais delongas, vamos pro vídeo, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clica no sininho para receber notificação de vídeo novo, comenta aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de leitura, não se esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com quem também gosta de literatura. Eu vou começar com o lançamento da Ali Hazelwood, que eu acho que lançou em março, eu acho que foi março, que é No Fundo é Amor, esta capa belíssima. Eu recebi esse livro no dia seguinte em que ele foi lançado, a Amazon trabalhou maravilhosamente nessa pré-venda, eu recebi muito rapidinho e eu amei. Eu fiz essa leitura enquanto eu tava, assim, meio combalida da dengue, tava lá toda dengosa, literalmente. E aí chegou esse livro em casa e eu fiquei, meu Deus, é um momento, vou ler. E eu demorei um pouco a ler, ele é um pouquinho. Não é tão grande, mas eu achei ele mais grossinho do que os livros da Ali Hazelwood que eu tô acostumada a pegar. Achei ele um pouquinho mais grosso, mas mesmo assim não é uma história tão grande. E a Ali Hazelwood escreve com muita leveza, os romances são muito gostosos, bem envolventes, então a gente lê com muita facilidade. Aí, nesse livro, ela traz uma pegada assim bem diferente do que a gente está acostumado, que assim teve ali em A Noiva uma fantasia, né, uma romantasia. Em Checkmate, a gente entrou num universo diferente também com esse mundo do xadrez. E aí aqui, no fundo é amor, a gente também se distancia dessa coisa mais cientistas, mulheres acadêmicas. Não se distancia muito da questão acadêmica, porque os nossos personagens são universitários, mas não tem foco nenhum na vida de estudos deles. É mais mesmo a parte do esporte. A nossa mocinha, ela faz aqueles saltos ornamentais, que eu não lembro o nome. Deve chamar assim mesmo, salto ornamental? Não sei. Então ela é tipo, vai na plataforma, salta, e aí tem as acrobacias que tem que fazer. E o mocinho, ele faz natação mesmo. Então esse casal já vem com essa pegada assim bem diferente. Eu gosto de livros nessa temática de esporte e tá muito na moda, né? Tem muito livro de jogador de hóquei. Nos Estados Unidos acho que tá muito em alta romance com jogador de hóquei. E aí aqui a Ali Hazelwood traz esse casal, então, nesse universo aí das piscinas. E eles fazem faculdade, mas mesmo assim eles fazem parte da equipe ali de natação como um todo. E esse livro, ele traz uma outra pegada porque ele é muito erótico. Ele traz aí personagens que tra transitam nesse mundo. É uma coisa assim, eu ia falar meio 50 tons de cinza, mas não tem nada a ver. E aí, assim, isso é outra coisa que diferencia um pouco o livro do que a gente está acostumado a ler na Ali Hazelwood. A gente tem a mocinha, que é a Scarlett, ela teve uma lesão e ela tá voltando, assim, ela já tá pulando, saltando faz algum tempo, mas ela ainda não tá 100% do que ela estava antes da lesão. E o mocinho, ele é simplesmente, tipo, campeão olímpico. Então, tem assim esses dois lados desses personagens e vai falar também sobre algumas amizades ali dentro, né, do núcleo da natação, do time deles. Eu gostei muito da forma como a Ali Hazelwood trabalhou esses personagens. Foi uma leitura muito boa. Eu quero falar assim meio
por cima mesmo, só para vocês entenderem um pouco do que é o livro e do que eu gostei, que eu não quero dar spoiler nem nada disso. Ah, e aí, o que eu me lembrei muito também daquele outro livro que a Ali Hazelwood publicou, acho que ano passado, Não é Amor. Ele também é um pouco mais pesadinho nessa parte de cenas íntimas, tudo. No fundo é amor também tem, acho que até mais do que o Não é Amor. E ela sempre fala antes aqui, ela sempre explica antes o que é esse livro, que ele é um pouco mais pesado, para até deixar aí como para o leitor escolher se ele vai querer ler ou não, né? Ela deixou aqui uma notinha no começo. Antes de mergulhar, quero que você saiba que essa obra explora alguns itens, alguns tipos de fetiche, consensuais e negociados, relacionados à domissão e submissão. Se decidir ler, espero que goste. Essa parte não me chama muita atenção, não é algo que eu goste, e nem que, sei lá, deixe a história melhor. Mas eu acho que a história, né, o relacionamento do casal, a forma como ela cria esse universo aqui é muito interessante, então vale a pena, mesmo assim, qualquer coisa vocês vão pulando. Às vezes eu começo a ler e fico, gente, não tá muito bem descrito isso. E aí eu vou pulando até a hora que eles voltam a conversar. Aí eu reli um livro, né, em março ou em abril, não sei. Eu tô um pouco perdida, porque abril pra mim foi um mês assim terrível. Tô toda atrasada com as minhas leituras. Espero que eu consiga agora no final colocar tudo em dia. Não sei o que vai acontecer, mas eu tô perdida aí com as datas. Mas eu reli um Nora Roberts que eu gosto muito, que é A Obsessão. Eu amo reler livros da Nora Roberts. Todo ano eu passo por esse ritual. Eu seleciono algum que eu não lembre tanto das coisas, ou algum livro que faz tempo que eu não pego. O que anda sendo difícil ultimamente, eu olho os livros e eu fico tipo, parece que tudo eu sei de cor. Mas aí eu resolvi que eu queria reler A Obsessão, que é esse belíssimo livro aqui. E aqui a gente vai ter uma história. Eu acho que eu já comentei esse livro aqui em algum vídeo falando sobre serial killers. Porque ele tem um serial killer muito legal, assim. Muito legal, né? É meio marcante, assim, nos livros da Nora. A nossa mocinha desse livro, a Naomi, ela descobre que o pai dela é um serial killer. E ela descobre isso salvando uma outra moça que tá ali é, no lugar onde o pai dela levava as mulheres para matar. Então o livro já começa contando, né, isso já é a sinopse, não tô dando spoilers. É o começo da história, assim, já é um chute. E aí a Naomi, ela vai crescer ali, o livro vai acompanhar essa primeira fase. Ela já é mais quase uma adolescentezinha. E aí o livro acompanha como que a vida da família dela, a mãe, o irmão, vai se transformar a partir dessa descoberta. O pai dela vai preso, então eles precisam se reinventar. E o livro acompanha todo o começo da vida da Naomi até a hora que ela chega à vida adulta. E aí a gente entra num espaço de tempo mais contínuo, que é a Naomi adulta, com uma profissão formada, ali mais ou menos a vida da família toda arrumada. E a Naomi resolve, ela descobre uma casa num lugar totalmente distante, porque eles são a vida ali da adolescência depois desse crime, eles estabelecem residência em Nova York. E aí depois ela encontra essa casa, ela está trabalhando como fotógrafa, ela já é bem sucedida, ela já tem ali tudo muito bem organizado. E ela descobre então uma casa nesse lugar incrível, que eu não lembro o que que é. Eu sei que é numa praia e que é muito longe de Nova York, mas eu não lembro aonde que é exatamente. E aí ela resolve comprar essa casa, tem um terreno incrível que ela pode tirar muitas fotos, e ela vai se envolver na reforma dessa casa, em conhecer novas pessoas, e ela vai aos poucos entrando na comunidade dessa cidade ali, e ela conhece, né, um mecânico. Esse livro tem um mecânico que é muito leitor, que é o mocinho do livro, ele chama Xander. Xander. Ele é o mocinho do livro, ele é mecânico, e ele esbarra na Naomi ali em algum momento, e eles começam a ter algumas interações, ela fica encantada com a, a biblioteca dele para tirar fotos e tudo.
eles começam a dividir os cuidados de um cachorro que eles encontram na rodovia. E aí a história vai se desenvolver e mostrar ali a vida que a Naomi está criando para ela. Ao mesmo tempo, tem ali um copiador, que seria um novo serial killer, que vai aparecer copiando o modus operandi do pai dela. E isso vai acontecer bem próximo ali aonde eles estão, naquela cidade em que a Naomi escolhe para ficar, e aí que começa a voltar tudo. Então tudo que ela estava fugindo começa a voltar. E aí começa a investigação para saber quem que é esse serial killer. A gente não fica muito por dentro da investigação dentro desse livro, mas tá ali. Tem um personagem que começa a aparecer mais ali, mais pro final, que é muito importante na vida da Naomi e que vai fazer parte dessa investigação e é bem legal acompanhar isso. É um livro muito bacana, uma leitura gostosa, tranquila, bem de entretenimento. E aí o outro livro que eu li foi um e-book. Eu vou deixar aqui a foto para vocês. Chama Jogos Mentais, que é o lançamento da Nora Roberts aí desse semestre. Não sei se vão ter mais lançamentos, eu espero que sim. Mas aí para esse começo de ano, a Bertrand, é Bertrand, né? Acho que é a Bertrand Brasil, trouxe Jogos Mentais, que é um livro também de investigação. Não é tanto investigação, mas é um livro que também tem ali assassinato, também tem um assassino perigoso na história. Em Jogos Mentais, a gente vai acompanhar a vida de dois irmãos, mas o foco é na personagem feminina e eu não consigo lembrar o nome dela. Eu sempre esqueço. Eu começo a decorar mais os personagens quando já, tipo, o livro já tá na minha estante há mais tempo. Eu vou abrir aqui o Scooby pra mim pegar o nome dela. E aí, eu já passei pela história várias vezes. Mas quando eu não conheço, tipo, li uma vez só, eu sempre esqueço. E só porque eu quero mostrar pra vocês logo, eu não tô achando que o Scooby tá logado em outra conta, então não tá marcado como lido. Achei. A tia. A tia, ela é tia, né? A mocinha do livro. A gente vai acompanhar a família dela como um todo. A história começa de um jeito muito gostoso. E aí tem um baque, porque acontece ali um assassinato. E eu não vou falar tudo porque eu quero que vocês leiam com a mesma sensação que eu li, que foi sem ler a sinopse. Então, eu vou dar assim umas diquinhas por cima e vocês não leem a sinopse, que fica bem mais legal a experiência. Então, a tia, ela é essa garota que ela tem ali, não é bem um sexto sentido, mas é um sexto sentido. A Nora Roberts, ela usa muito. Eu não sei se falar realismo mágico está correto, mas é tipo isso. Porque a tia, ela consegue sentir as coisas, ela sabe o que a pessoa tá sentindo, ela sabe o que a pessoa tá ali meio que pensando. Não de uma forma de leitura de mentes igual o Edward, ela consegue controlar se ela vai querer ver ou não ver, entendeu? E ela respeita muito. Ela tem isso na família dela, mas a mãe dela não gosta, então ela guarda pra ela, ela fica bem quietinha. E eles sempre têm esse ritual de ir pra casa dos avós nas férias e tudo. Então, o livro começa assim, apresentando essa família, os pais da tia, o irmão, a avó, e aí comenta sobre a família do pai, a família da mãe. E aí acontece um assassinato que destrói tudo isso. É muito brutal, assim, muito ruim. E a tia, ela sabe como que foi feito, quem é o culpado, mesmo estando do outro lado do país, assim, ela tá uma distância da onde acontece esse assassinato, mas ela sabe tudo o que aconteceu. E ela começa, ela ajuda a polícia, e é bem interessante a forma como eles lidam com isso, porque como que a polícia vai acreditar nessa menina e tudo. Mas ela ajuda a polícia aí. E o livro vai acompanhar, é claro, a tia crescendo, vai acompanhar a fase da juventude quando ela vai para a faculdade, e aí o livro também se estabelece na parte adulta, que é onde desenvolve mesmo a história. Ela volta para a cidade dela ali e ela constrói a casa onde ela vai morar. Ela tem um emprego dos sonhos. Na verdade, ela tinha uma ideia, depois ela cria outra ideia. Ela se encontra na profissão dela. Ela cria jogos para internet, jogos de computador, mas tipo jogos de PlayStation, assim, tipo assim, esse tipo de jogo. E aí, ao mesmo tempo, ela ainda tem uma conexão
com o assassino, né? Aquele assassino que destruiu a família dela e que ela conseguiu ajudar a polícia a colocar na cadeia. E ela não consegue quebrar essa conexão que ela tem com ele. E a história vai ser a gente vivendo junto com a tia ali a vida dela, adulta, encontrando o amor. É muito legal, porque o personagem masculino desse livro, ele demora a aparecer, mas ele é alguém que a tia conhece desde quando ela era adolescente. É muito gostoso. E aí a gente. Nossa, eu tô falando do livro e eu quero ler de novo. É muito gostoso, gente. Eu não quero entregar muito, mas mesmo assim eu tenho que falar alguma coisa. É difícil, gente. É difícil fazer resenha. Então, não é bem uma resenha, né? Só assim, uma dica para vocês. Pesquisem Jogos Mentais da Nora Roberts. Se vocês gostam de grandes histórias assim, histórias de amor mesmo, envolventes, ali histórias sobre relacionamento não só de homens e mulheres, mas de família também. E com essa pegada assim meio sinistra, de uma coisa que é, é de coisa de mente. Vocês vão gostar. É muito legal esse livro. Então, esses foram os 3 últimos romances que eu li e que eu queria comentar muito aqui com vocês no canal. Fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Agora, abriu o canal, ficou um pouco morto, mas a partir de maio a gente volta aí com tudo na nossa programação, tá? Aí tem vídeos aí que ainda não subiram de leituras programadas, mas vai aparecer aqui em algum momento. Então fiquem ligadinhos aí para vocês não perderem nada. Até o próximo vídeo, pessoal.